As pessoas agora me perguntam sempre, né? Como nasceu essa coisa de eu ser pai, dessa vontade de abraçar essa missão de ser pai, de mostrar o quanto ser um pai presente, ativo, contribui demais com os nossos filhos. Onde nasceu, né? Tudo isso em mim. E é bem bacana porque assim, isso tudo nasceu lá atrás, até antes de Ícaro nascer. Na verdade, eu não queria ter filho. Que loucura, né? Todo mundo vinha conversar comigo. Eu me lembro de algumas reuniões assim na casa de Noeli, minha cunhada, onde as pessoas, né, já pai, mãe, me falavam, né, de quanto bacana era ter um filho. Eu já casado com o Ney há muito tempo, né, com a minha esposa. E eu dizia nada, esse negócio de filho aí, nesse mundo tão perigoso, colocar um filho no mundo desse jeito, não vou expor uma criança a um mundo tão arriscado como esse, não. E esse era o meu discurso sempre, né, sempre pautado nisso. E eu sempre trabalhei viajando, né, viajava muito, tinha uma vida que eu queria ter, né, sempre gostei de trabalhar viajando. Algumas vezes a gente teve que se mudar de cidade, né? A gente já morou fora em 3 cidades diferentes. E essa vida para mim era massa. Até que pintou um trabalho em Curitiba, né? E eu fui para esse trabalho lá em Curitiba e tal. E nesse trabalho eu reencontrei, na verdade foi até esse amigo meu que conseguiu esse trabalho para mim lá. Eu reencontrei um amigo meu, Chuma, Eduardo Chuma. E aí, todo dia no trabalho, né, a gente conversava sobre tudo um pouco. E ele falava comigo, oh, rapaz, e aí? Já tá casado há tanto tempo, não vai ter filho não, é? E eu com a resposta de sempre, né? Não, que filho pra quê e tal. E ele na brincava, dizia, ó, vou mandar fazer um filho em sua esposa, viu, rapaz? Ele é uma onda. Enfim, mas tirando a brincadeira, ele todo dia plantava uma semente do quanto era bacana ter um filho, né? Todo dia ele me dizia os prós de ter um filho. Ele me dizia, rapaz, você vai conhecer o que é ter medo de verdade agora. Parecendo que o seu coração está fora do seu corpo. E, enfim, ia todo dia ali trabalhando um pouco. E todas essas conversas, todos os dias, me fizeram um dia refletir de maneira verdadeira, assim como eu nunca tinha refletido antes, sobre um filho. E aí eu comecei a me perguntar, de maneira sincera, assim, sabe, sem nenhuma máscara, por que eu realmente não queria ter um filho? Né? Tinha uma vida profissional bacana, tinha um trabalho bacana, um casamento bacana, uma família legal. E por que eu não queria ter filho mesmo? Será que aquela desculpa de o mundo tá perigoso, era isso mesmo? E aí quando eu me permiti me investigar de verdade a respeito disso, eu descobri que não era nada disso. Eu não tinha receio do meu filho nascer num mundo perigoso. Na verdade, o que eu tinha era medo de deixar de ter a vida que eu tinha. Porque eu já entendia, sem perceber isso, mas eu já entendia, que se eu tivesse um filho, eu não ia ter aquela liberdade toda com a vida que eu tinha até aquele momento, de viajar para onde queria, de trabalhar onde queria. A minha vida, de certa forma, ia ser pautada pelo filho. E aí eu falei, rapaz... E aí pela primeira vez eu me deparei com um sentimento que eu não gostei em mim. Consegui enxergar esse sentimento e não gostei de ter visto esse sentimento em mim, que foi o egoísmo. Eu me vi no exato momento que descobri tudo isso, um cara egoísta. E, como eu disse, não gostei de ter percebido isso em mim. E diante, né, dessa descoberta, eu fui conversar com a esposa, né? Fui falar com ela de tudo isso, aí acabei contando essa história toda pra ela e tal. E falei com ela, e aí, amor? Eu não gostei de ter descoberto que eu não queria ter um filho só porque eu não queria abrir mão da vida que eu tenho, não.
Eu estou disposto a ter um filho, sim. Se eu não queria por isso, eu não quero deixar de ter filho por conta desse sentimento, não. E aí ela de bate pronto, topou, né? Disse, não, então tamo junto. Vamos nessa. Que a parte do fazer o filho é bacana, eu tô colado. E eu sei que assim foi. E a gente decidiu junto, né? Ter um filho. E tivemos, graças a Deus, um filho que todo mundo conhece hoje, é Ícaro. E desde sempre a gente queria que fosse um menino, né? Mais ela do que eu queria que fosse um menino, e assim foi. Foi uma gravidez assim, graças a Deus, tranquila, de muita alegria. E deu tudo certo, tudo muito certo. E Ícaro nasceu e assim, eu descobri que esse meu amor, que aí agora, né, eu começo a responder a pergunta de muita gente. Por que esse lance do pai? Por que eu sou esse pai e tal? Porque diante de tantas conversas com vários pais, eu entendo hoje que às vezes ser pai não foi escolha do homem, sabe? Ser pai aconteceu. E aí o cara teve que lidar com aquilo agora, a partir daquele momento, sem ele ter escolhido a paternidade. Mas comigo foi o contrário. A escolha de ser pai nasceu antes do filho. E por ter sido assim, eu acredito que ter construído o ser pai da maneira mais certa, que foi já viver essa vontade de ser pai antes de ser pai. Então, quando o filho veio ao mundo, eu já estava com a minha decisão tomada, com tudo certinho, tudo combinado. E esse pai que eu consigo ser hoje, né, é resultado de uma escolha, né, de uma escolha consciente, de tudo que vinha junto com ter um filho, né, de tudo bacana, mas de todos os desafios também. E eu acredito muito nisso, que o pai que eu sou hoje para o meu filho é consequência de uma escolha muito acertada. Eu costumo até dizer que depois de ter escolhido a mulher com quem eu escolhi, foi a segunda escolha mais acertada que eu fiz na minha vida. Foi ter um filho, porque... E aí ele veio como um furacão na minha vida, né? Mas eu não deixo de dizer que foi por conta de uma escolha por amor, né? Eu naquele momento eu abri mão de mim por ele. Eu não sabia que ia ser tão intenso assim, tão grande assim, mas foi isso, né? Quando eu descobri que eu não queria ter um filho por egoísmo, a partir daquele momento, eu abri mão da vida que eu tinha por ele, antes dele vir, né? Antes dele nascer. E ele veio daquele jeito, ocupando todos os espaços e só concluindo essa transformação, sabe? Eu dei vazão a isso, eu dei espaço para que ele acontecesse de forma verdadeira. Eu me empenhei como pai, eu estudava, eu continuo estudando, eu corri atrás de informação para poder ser um pai bacana, porque eu já entendia que agora, né, era muito por ele, né? Não era tudo, até porque não precisa ser, mas era muito por ele. Era uma criança que estava sob a nossa responsabilidade, né, a partir daquele momento, e sendo assim, eu tinha que dar conta disso, né? Eu junto com a minha esposa, nós tínhamos que dar conta disso. E foi uma construção, né? E ser esse pai foi essa construção. E a cada resultado que eu via em Ícaro bacana, isso alimentava em mim uma coisa de, pô, eu vejo tanta gente, tantas crianças e tantos pais não vivendo isso que eu vivo, de uma maneira tão intensa e tão transformadora para mim. Será que eu não posso realmente fazer nada por isso? Por esse cenário dos pais e dos filhos? E isso começou a me incomodar, né? Dentro de casa estava tudo bacana, estava tudo tranquilo, eu com o Ícaro estava tudo ok, mas eu sentia em mim que eu conseguia estender aquilo de certa forma. E isso foi amadurecendo em mim, foi amadurecendo. Até que a gente criou um projeto junto, né? Em outro vídeo eu falo desse projeto.
E no decorrer da construção desse projeto que nós criamos juntos, eu e ele, teve uma frase que ele me disse que marcou muito, e eu acho que foi naquele momento que eu tomei a decisão de abraçar essa causa, de contribuir com os pais, que ele disse assim: pai, por que a gente não faz isso que deu tanto certo para mim, para outras crianças também? E aí, diante dessa pergunta de Ícaro, foi que ali, né, eu acredito que foi naquele momento que nasceu esse projeto, que nasceu essa vontade de contribuir com outros pais, que nasceu essa força de entender que nós como pais somos muito, mas muito para os nossos filhos. E enquanto eu não fiz nada, isso me incomodou de uma maneira intensa. E eu falei: rapaz, eu posso fazer mais. Eu posso estender isso que está dando tanto resultado aqui dentro da minha casa para outros pais, sim. E aí eu comecei a fazer várias pesquisas e comecei a descobrir que a falta do pai era 70% de muitas causas ruins no crescimento das crianças, dos adolescentes e até dos adultos, sabe? Que essa falta da presença ativa do pai de uma maneira positiva fazia com que homens e mulheres chegassem à sua fase adulta, de certa forma, quebrados emocionalmente, por conta da falta de um pai de verdade. E aí, diante de tudo isso, diante do resultado que eu obtive em casa, diante da construção de uma maneira tão intensa e tão maravilhosa com meu filho, somado à falta, né, de um pai nas famílias de uma maneira positiva, para poder contribuir com seus filhos, para que os seus filhos amanhã fossem ser humanos inteiros, digamos assim, foi que eu falei: rapaz, não, vai acontecer. E aí comecei a, de certa forma, me preparar para isso, né? E aí fiz um curso de formação em coach, que eu estou concluindo agora também, né? Estou no último módulo, para poder me preparar tecnicamente melhor, para poder ajudar outros pais, né? Tenho toda a experiência que carrego de ser esse pai, mas não fiquei só com isso, porque entendi também que quanto mais eu tiver, mais eu consigo contribuir, né? De uma maneira específica com os pais. E respondendo a pergunta, né, foi basicamente assim que nasceu o projeto, para que eu contribua com outros pais. E eu tenho muita ambição, sabe? Eu sou um cara ambicioso nesse projeto. Eu acredito demais que a gente vai conseguir alcançar muitos pais com esse projeto. Acredito muito nisso. E eu acredito, eu fiz um outro vídeo falando só disso que eu vou falar agora, mas eu acredito porque muita gente me diz: pô, Ícaro, mas a galera não quer saber de nada, o pessoal não quer responsabilidade. Não. E eu vou dizer porque eu acredito tanto nisso. Eu acredito tanto nisso porque ontem, digamos assim, eu também era um desses caras. E eu acabei de dizer para vocês aqui, né, que eu era esse cara que não queria abrir mão da minha vida. E depois eu entendi também, sabe, hoje, né, hoje, eu entendi por que muita gente, como eu era, não consegue ser um pai de verdade. Eu pergunto a muitos pais, né, que fazem parte lá das entrevistas: seu filho precisa de um pai? E tem uma pergunta que é a seguinte: por que você acredita que os homens, a grande maioria deles, não conseguem ser pai que o filho precisa de verdade? E aí cada um, né, me diz uma coisa e tal, mas eu tenho uma verdade muito grande em mim, que é basicamente o que eu era. E eu vejo muito em outros homens isso. Que assim, na verdade,
a gente não consegue ser um pai de uma maneira intensa para os nossos filhos porque a gente não amadureceu o suficiente ainda. A gente ainda tem uma relação com a vida meio que infantil, o homem, sabe? Com essas coisas que quer fazer, de que não quer ter responsabilidade, de que quer sair sozinho, de que quer ir pegar o baba, de que quer ir numa festa. Sabe, essa falta de responsabilidade com a própria vida acaba refletindo na sua ação como pai também. Sacou? Eu acredito muito nisso. Eu tenho visto muito isso, porque assim, diante daquela sequência de entrevistas que eu venho fazendo com aqueles pais que são referências, eu vejo em cada um o assumir essa responsabilidade com a vida muito cedo. E aí isso foi projetado quando ele se tornou pai também. E aí quando eu olho os pais que não são tão presentes, eu vejo o inverso. Eu vejo não querer ter essa responsabilidade com a vida. Sacou? Deixa eu ajeitar aqui, senão vai cair. Não querer ter essa responsabilidade. Viver desse oba-oba que a gente, no nosso mundo homem, aprendeu a ouvir, a viver. Essa coisa de mulherada, de bebida, de festa, que vai tirando da gente, se a gente perceber, a responsabilidade de ser homem. E aí a gente inclui, né, ser pai. Então, na verdade, a pergunta que eu faço para todos eles quando vão lá, por que um homem não consegue ser um pai de verdade? Eles me dizem, né, eles me disseram, porque está trabalhando e não tem tempo e tal. Mas não. É justamente por isso. Essa relação infantil com a vida ainda. Essa falta de amadurecimento com a vida. Sacou? Porque a partir do momento que você amadurece, junto com o amadurecimento vem a responsabilidade. E quando você assume a responsabilidade da sua vida, você abraça todas as outras causas que fazem parte de maneira verdadeira, intensa da sua vida. Você não fica empurrando para a mãe, não fica empurrando para a esposa, para o chefe. Não, você abraça as coisas. Você se torna responsável pela sua vida e por tudo que faz parte dela. Então, assim, quando um homem entende que ele precisa de verdade deixar essa parte infantil de lado e assumir seu papel de homem, ele vira pai. Porque nesse momento ele assume a responsabilidade com ele primeiro. E é como eu falei, isso se estende para toda a sua volta. Sacou? Então, se eu pudesse deixar um recado assim muito importante junto com essa história que eu contei, como é que nasceu tudo isso e tal, como é que você pode conseguir ser o pai que o seu filho precisa, é refletindo sobre isso que eu acabei de dizer. Como é a sua relação com sua própria vida? Você ainda sente essas necessidades de jovem, de adolescente? Entendeu? Se sim, reavalie isso em você. Será que não já chegou a hora de você assumir a responsabilidade sobre as coisas que você, de certa forma, no papel diz que sim, só que no dia a dia ainda isso não acontece? E como eu estava dizendo lá atrás, eu acredito demais nos pais, porque, como eu disse também, eu fui esse pai infantil lá atrás. E hoje eu não sou mais. Então, se eu duvidar da sua transformação, eu estou duvidando de mim. Porque eu era esse pai com esse pensamento infantil. E hoje eu não sou mais. E eu não sou mais porque eu escolhi não ser mais. Foi uma decisão. Eu vim vivendo. E teve uma hora que eu parei e falei, peraí, tá errado esse negócio. Preciso abraçar minha vida de forma responsável. Preciso tomar conta do que é meu. Sabe? Preciso abraçar tudo que eu disse que ia abraçar. Não é agora encostar em um, encostar em outro. Não. Preciso fazer. Então,
é uma decisão que a gente toma. Por mais que tentaram construir na gente uma coisa que não é tão bacana, né? A gente tem a decisão de mudar isso. A qualquer momento a gente pode mudar. A qualquer momento. Como eu falei, a gente é fruto do que a gente viveu e de todos os estímulos que a gente teve. E de repente, até hoje, até você assistir esse vídeo, você não tinha escutado ainda alguém falar isso que eu estou te dizendo agora. Então você está tendo a chance de viver uma nova experiência através do que eu estou te dizendo. E diante dessa nova experiência que você tá sendo exposto aqui agora me ouvindo, abre para você um outro caminho que de repente você nunca tenha escutado antes. Sabe? Talvez você tenha escutado até hoje, só que ser homem é pegar mulher, ouvir que casamento é prisão, casamento a mulher se enche o saco, que filho é só dá dor de cabeça, que não espera final de semana para tomar cerveja com os amigos e tal. Então isso eu ouvi também a vida inteira. Foi só você não, eu também ouvi isso a vida inteira. Só que agora, né, a gente está se dando essa oportunidade de estar ouvindo o outro lado, de estar tendo a chance de ouvir outra coisa, para de repente tomar uma escolha diferente. Porque não tem como tomar escolhas de experiências que a gente nem conhece, de que a gente nem sabe que tem. Então de repente você nem sabia que isso que eu acabei de dizer, que a nossa relação de certa forma com a vida era um pouco infantil. E por conta disso a gente ia perpetuando a não responsabilidade como pai, como marido e como homem no final. Sabe? Então, se permita pensar pelo menos nisso. Ver se tudo que eu acabei de dizer tem razão. Se como toda essa história nasceu lá atrás, que foi eu entendendo e enxergando que eu estava sendo egoísta com os outros, sabe? Pensando só em mim. Até porque a vida daqui a pouco acaba. Sacou? A gente querendo ou não, ela vai acabar um dia. E tudo aquilo que a gente podia fazer de bacana com os nossos, a gente pode estar deixando de fazer, pode estar deixando para trás. E a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa muito melhor hoje. Basta querer, basta decidir fazer. E assim, ó, os nossos filhos, eles não pediram para nascer, sabe? Tudo isso que eu tô contando para vocês aqui tem muito de vocês, sabe? Eu quero muito, hoje eu vivo o meu melhor momento como homem, depois que eu consegui assumir a responsabilidade que eu entendi que um homem tem que ter diante de tudo que ele tem que fazer. Eu vivo o meu melhor momento, numa maturidade assim massa com tudo isso. E viver esse momento proporciona ao meu filho uma experiência massa e gigantesca de relação com o pai dele, que ele vai carregar para a vida inteira. E quanto mais a gente não toma essa decisão de abraçar com responsabilidade tudo aquilo que a gente deveria abraçar, a gente não permite que os nossos filhos tenham essa mesma chance de viver tudo isso bacana, como os filhos dos pais que entenderam tudo isso já têm a oportunidade de viver. E infelizmente lá na frente, quem vai pagar o pato da gente não assumir a nossa responsabilidade quanto pai são nossos filhos. Sabe? Pense muito nisso. Os nossos filhos precisam da gente. A gente como pai tem uma imagem gigantesca para os nossos filhos. Pare para pensar um pouco na imagem e na representatividade que o seu pai tem para você. Não é?
O quanto a gente não sentiu falta para quem não teve um abraço de um pai como eu, de certa forma, não tive. Do nosso pai dizer, pô, meus parabéns por uma coisa que você fez bacana. O quanto isso não toca você, hoje, depois de adulto. Não ter tido para quem não teve isso em relação ao seu pai. Agora pegue isso e projete para o seu filho, se você não está fazendo isso com ele. Ele vai sentir a mesma coisa que você sente hoje. A falta desse pai, a falta desse abraço, a falta desses meus parabéns, meu filho. Eu estou muito orgulhoso de você. Eu te amo. Entendeu? No final, tudo isso que a gente está conversando aqui são pelos nossos filhos, galera. É como eu disse, eles não pediram para nascer. E por conta disso, a gente tem a responsabilidade e a obrigação de dar o melhor para eles. Para que eles construam uma vida plena, para que eles possam viver de maneira emocional, uma vida sem lacunas, sem traumas, sabe? Para que eles não carreguem, quando adultos, sentimentos ruins, ou falta de um pai, ou falta da presença, do abraço, do amor, do carinho, do afeto, da atenção, do cuidado de um pai. Eles precisam muito da gente, muito da gente. E eu não gosto de entrar nessa conversa de falar do filho, porque isso me toca muito, porque eu sei o quanto frágil eles são, entendeu? Frágil demais. Então, reflita se você chegou até o final desse vídeo, né? Meus parabéns por ter entendido. Se você veio até aqui comigo, você entendeu um pouco do que eu estou dizendo. E não entenda isso como um confronto, não, sabe? Entenda como um amor. Porque é assim que eu falo, é assim que eu converso com vocês. É como eu falei, eu acredito em cada um de vocês. Porque se eu estiver duvidando do que vocês podem fazer contra o pai, eu estou duvidando de mim mesmo. Então aproveite essa oportunidade que vocês estão se dando de ouvir isso aqui. Os nossos filhos merecem muito mais do que a gente pode dar, ou do que a gente está dando para eles. Eles merecem muito mais, eles precisam de muito mais para crescerem plenos, para eles poderem realmente explorar tudo que eles podem ser na vida. E a gente, quanto pai, é fundamental e essencial nesse processo inteiro dos nossos filhos. Tá bom? Então, que essa conversa tenha servido muito para você refletir, que tenha servido para você pensar em realmente ser o filho, seu pai, que o seu filho precisa. E eu vou emendar. E falei de filho, para você ser o filho, de repente, se você também tem uma história mal acabada com seu pai, e você ainda tem a chance de resolver essa história, se dê essa oportunidade, sabe? Porque eu ouvi uma vez, eu acredito muito nisso, que para você ser realmente um pai bacana, você precisa resolver primeiro o filho que há em você. Então, se existe alguma lacuna de você quanto filho com seu pai, chegou o momento, quem sabe, de resolver tudo isso com seu pai e ainda conseguir ser um pai melhor para o seu filho, por ter resolvido o que você precisa resolver com seu pai. Então, se dê essas duas oportunidades. E nunca se esqueça, os nossos filhos precisam muito da gente quanto pai. Tá bom? Se dê essa oportunidade de viver os melhores momentos da sua vida sendo o pai que seu filho precisa. Tá bom? E pode contar comigo. Eu vou estar sempre por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. E
seu filho precisa de você. Ah, e só mais uma coisa. Se você tem qualquer sugestão, se você tem uma dúvida, escreve nos comentários pra gente. Deixa, quiser mandar um direct no Instagram, manda. Quiser escrever no YouTube, escreve. Deixar no Facebook, nos comentários. Qualquer coisa que possa contribuir com esse nosso trabalho. Eu preciso de você também, sabe? Eu preciso da sua ajuda, da sua contribuição, para que a gente ajude outros pais e, consequentemente, os filhos, tá certo? E contribua com esse projeto, porque outros pais podem ser alcançados assim como vocês estão sendo agora, e os filhos desses pais podem viver melhores dias de repente do que vivem hoje, tá certo? Valeu!